Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. E Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Portanto, confiam nele. Esta é a mensagem anunciada pelo programa A Voz da Libertação. Glórias a Deus, glórias e honras ao Sagrado e Divino Espírito Santo de Deus. Cumprimento a todos na santa e perfeita paz de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Adriano da Cruz. Abram as vossas Bíblias na nova e eterna aliança pelo sangue do concerto do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4 a seguir. Diz a palavra de Deus: E Yeshua respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Digam glória a Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É interessante, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da santa, sagrada, perfeita Palavra de Deus, que muitos, para não glorificar o nome do Senhor, muitos, para não exaltar e bendizer o santo nome daquele que vive e é bendito eternamente, dizem não existir Deus. E por que eles dizem não existir Deus? Exatamente por causa da sua insignificante, pequenina consciência, que para justificar a não existência de Deus, eles colocam todos os desastres humanos, todos os acontecimentos humanos que acontecem de forma natural, científica ou de forma da natureza, ou das coisas ruins que acontecem entre as pessoas, entre os homens. E eles dizem, se Deus existisse, não existiria doenças, não existiria fome, não existiria pestilência, não existiria as catástrofes naturais como os terremotos, os maremotos, os tsunamis. E quando o Senhor, no primeiro século, pregava o reino dos céus, o reino do seu Deus, do seu Senhor, do seu Pai, ele afirmava que todas estas coisas aconteceriam. E os homens de lá para cá, que se achavam mais sábios do que a sabedoria que era Cristo,
que se achavam mais inteligentes do que Cristo, que se achavam mais intelectuais e sábios do que Cristo, onde a sua sabedoria só se trata das coisas humanas, das coisas dos homens, do bem-estar humano, do bem-estar e do egocentrismo do homem. Muitos, aleluia, glória a Deus, tiveram que engolir as suas próprias palavras, tiveram que engolir a sua própria sabedoria e erraram e pereceram no seu próprio costume, porque não entenderam que Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Nazareno Galileu, veio não para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E todos eles se entenebreceu no seu próprio entendimento, nos seus malvados e perversos corações, e pereceram em si mesmo, engolindo, engodado, e inchados e errantes em suas próprias sabedoria. Mas tudo isso não acontece, não é por culpa de Deus não existir, ou por culpa de Deus, porque Deus não é culpado dos erros e dos pecados que os homens sobre a face da terra cometem, cada um andando errante segundo o malvado e o seu perverso e impenitente coração, que vive uma vida afastada de Deus, e para justificar os seus próprios pecados, os seus próprios erros, as suas próprias más ações, dizem que Deus não existe, ou que não existe um Deus supremo e maior, por causa de todas as catástrofes e miserabilidade humana, que por causa do homem, por causa dos homens, do pecado, do dinheiro, das suas avarezas, transgressões, contaminações humanas, dizem não existe Deus, para justificar os seus próprios corações, quando negros e entenebrecidos em seus pecados, vivem uma vida desregrada, sem lei, sem ordem e sem regra, fazendo que as suas vontades, os seus costumes e aquilo que aprenderam viver, fazer e andar, vivem errantes segundo o seu perverso e malvado coração. E muitos dizem não existir Deus, dizem que Deus não existe e justificam segundo o que o próprio Senhor, profetizando a respeito do futuro e do que aconteceria, disse-lhes, aleluias, acautelai-vos, sede prudentes, vigilantes, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, mas não são meus enviados. Muitos iriam falar de bondade, de amor, muitos iriam falar de compaixão, muitos iriam falar e pregar o amor, mas não iam viver o amor, porque Cristo é o amor de Deus enviado à face da terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, não seja condenado em seus próprios pecados, mas tenha a vida eterna. E quando Cristo alertou a humanidade nas sagradas escrituras que nós vemos, que são fiéis e verdadeiras as sagradas letras, tanto da antiga e eterna aliança, como da nova e eterna aliança em Cristo, pelo seu precioso sangue, que sobre a face da terra comprou para si homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas, para o seu reino, para o seu Pai, para a reconciliação do homem com Deus, para que não vivam mais mortos em seus pecados, em seus erros, em suas más consciências, mas sejam purificados, mas sejam lavados, mas sejam resgatados, mas sejam remidos, sejam, aleluia, agraciados pela justiça divina em Cristo,
quando nos rendemos pelo arrependimento das nossas más ações, aquele que tem a vida eterna em si mesmo, porque prove a Deus outorgar, prove a Deus dar, prove a Deus liberar o poder de salvação em sua salvação, Yeshua HaMashiach, seu amado Filho, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele acredita, para que todo aquele que nele confia, para que todo aquele que em si se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos, pelo poder da sua palavra, na unção gloriosa, bendita e maravilhosa do Espírito Santo, que convence o homem, as mulheres, dos seus erros, dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Então esse Espírito faz com que o homem em si seja convencido, seja convertido, seja liberto dos seus erros, tragados e vencidos por Satanás naquilo em que eles estão mortos, e mortos em que? Nos seus pecados, cada um de acordo com o seu próprio pecado, cada um de acordo com o seu próprio costume, cada um de acordo com o que aprendeu no mundo, o que aprendeu no mundo maligno, nesse mundo imundo que mais suja, que mais leva os homens e mulheres aos seus maus comportamentos, dizendo que pecado é liberdade, dizendo que pecado é alegria, dizendo que pecado é divertimento, dizendo que pecado é o ser e o sensacionalismo do momento e o top da nova era. Mas eu quero lhe dizer que o pecado, ele mata, ele tem suas consequências. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o homem natural tem como loucura as coisas do Espírito. Então por isso é que todo aquele que crer no nosso Senhor Yeshua HaMashiach precisa entender, precisa ouvir, precisa saber das suas palavras, porque verdadeiramente a sua palavra é comida, verdadeiramente a sua palavra é bebida. E que comida é essa? É pão. E que bebida é essa? É a água da vida. E que bebida é essa? É o seu sangue precioso que foi vertido em dores na cruz do Calvário, para resgatar muitos dos quais se arrependem de uma vida dissoluta, de uma vida de iniquidade, de uma vida de dissoluções, de uma vida errante, e se arrependem e pedem a Deus, prostrados aos pés de Cristo, a sua misericórdia. Então o Espírito Santo, que está sobre a face da terra, desde o capítulo 2 do livro de Atos, regenerando, transformando, libertando e guardando aqueles que se rendem a Cristo como seu Senhor, se reconciliando com seu Pai, que é Deus, que trouxe a reconciliação do homem com Deus na pessoa gloriosa, poderosa, única, fiel, justo e verdadeiro que é Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, não seja condenado, não seja apartado do céu, não vá para as profundezas do inferno, um lugar de tormentos, um lugar de choro, pranto e ranger de dente, onde o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Não foi a cruz que Cristo veio te libertar, não foi da cruz que Cristo veio te resgatar, porque nós estávamos condenados, nós estávamos separados, nós estávamos apartados de Deus por causa dos nossos maus caminhos, por causa dos nossos pecados, porque nascemos em pecado
pecado, porque Adão pecou, e o pecado passou a toda a carne, porque todos morreram em Adão, mas está escrito que em Cristo todos são vivificados, e bem-aventurado aquele que ouve e pratica e crê e obedece às santas e sagradas Escrituras de Cristo para se reconciliar com o seu Deus. E por isso Cristo disse que haveria fomes, pestes, terremoto no capítulo 24 do livro de Mateus, a partir, aleluia, glória a Deus, do versículo 4 a seguir. Por isso ele disse que ouvirias de guerras, rumores de guerras, e olhai para que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não virá o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Uma das coisas mais terríveis e difíceis para a humanidade é a fome. Existem países que estão passando, que passam por momentos difíceis, por momentos de fome, por momentos de desolação, principalmente quando nós percebemos que acontecem as catástrofes naturais. Muitas vezes ficam sem energia, sem a sua água e muitas vezes sem a sua alimentação. E quando o Senhor fala de fome, Ele não está só se referindo ao pão humano, mas Ele também se refere ao pão espiritual. Por quê? Porque o pão espiritual é a maior, aleluia, alimentação que o ser humano pode ter. Haja vista que no livro de Tessalonicenses, aleluia, o Senhor nos mostra que todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Ora, se o Senhor fala que todo o nosso espírito e alma e corpo, então é porque nós temos um ser triplo, que é o espírito, é o fôlego de vida que o Senhor concedeu para que a alma e o corpo estivesse vivo sobre a face da terra. No livro de Eclesiastes, o Senhor nos ensina que quando o Senhor chama o espírito, diz que o espírito volta para Deus e a carne volta para o pó. Então a alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o lugar chamado Hades, o lugar de tormenta, onde o seu fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. Por quê? Porque cada um decide sobre a face da terra. Porque Deus, Ele deixou escrito a sentença, Ele deixou escrito a sua palavra, Ele deixou escrito a escolha do ser humano. Ninguém é obrigado, ninguém é forçado a buscar a Deus, a servir a Deus, a viver para Deus, mas cada um tem a sua escolha, e por causa da escolha que cada ser humano faz sobre a face da terra, então é lhe dado uma sentença. É por isso que nós percebemos que existe os que são ímpios e os que são justos. Os justos não são justos porque são justos de si mesmo, não. É porque os justos, eles aceitaram a justiça divina na pessoa bendita de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Cristo. Então quando nós aceitamos a Cristo, então imediatamente se cumpre a justiça divina. Por quê? Porque nós vamos ao batismo, e quando nós nos batizamos, então nós deixamos a velha criatura nas águas limpas do batismo das águas e levantamos uma nova criatura para Deus. Desce nas águas do batismo o antigo homem, o velho homem, o homem que se corrompia, o homem que pecava, o homem que tinha maus pensamentos, o homem que vivia das más
más ações. E ainda que este homem não vivesse em pecado algum sobre a face da terra, não fosse andasse todo direitinho, certinho, e fizesse tudo arrumadinho, direitinho, ele ainda assim seria condenado, porque ninguém é santo de si mesmo, ninguém é perfeito de si mesmo. Mas quando nós aceitamos o perfeito que é Cristo, e essa perfeição entra em nossos corpos imperfeitos, então passamos a pensar, a falar, a viver de acordo com o que é perfeito, e o que é perfeito nos torna perfeito. Não que não tenhamos falhas por sermos perfeitos, porque ainda estamos sobre a face da terra, mas já não vivemos em pecado, e a ausência do pecado nos torna perfeito, porque já não estamos mortos para o pecado, aleluia, para viver para Deus. Nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para a injustiça, nós estamos mortos para a decadência contaminada do pecado, que está alimentando a força das trevas para que os corpos fiquem aprisionados nas garras do diabo, não fazendo o que quer ou fazendo o que acha que deve fazer, não, mas estão presos. E está escrito que toda a raça humana está presa e sujeita, porque está escrito em 2 Coríntios, no seu capítulo 4 e versículo 4, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz da verdade, o entendimento, o evangelho de Cristo. Então as pessoas pensam que estão fazendo o que querem, mas estão subjugadas pelos demônios, estão agindo pelos demônios, estão fazendo a vontade dos demônios e não estão servindo a Deus. Então seus corpos estão aprisionados nas garras do inferno, fazendo a vontade de Satanás e alimentando ele nos seus corpos, naquilo que come, naquilo que bebe, naquilo que olha, naquilo que pratica, naquilo que pensa, naquilo que deseja. Por isso existe no livro de Malaquias, no seu capítulo 3 e no seu verso 18, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso há diferença. Está escrito no livro de Salmo, no seu aleluia, Salmo 9 e no verso 17, que diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todos os povos, todas as gentes, todos os homens, mulheres que se esquecem de Deus. A humanidade está julgada e a escolha é do homem, e você escolhe para onde você vai subir ou você vai descer. O mundo está em fome, mas não é só da fome do pão, não é só da fome da necessidade humana, não, mas é da fome espiritual. Por quê? Porque as pessoas têm amado mais a vontade da carne do que a vontade do Espírito Santo. As pessoas têm satisfeito mais a vontade, os desejos pecaminosos que ardem e que julgam em si e nos seus próprios corações e nos seus pensamentos, do que a vontade do Espírito Santo, que está tentando convencê-las do pecado, da justiça e do juízo divino. Meus amados irmãos e irmãs, é uma hora de salvação, é um momento de reflexão, é um momento de arrependimento. Está escrito na antiga aliança que virão dias que os homens não terão fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Hoje as pessoas desprezam, amanhã elas vão querer e não vão ter tempo de aceitar, de ouvir, de viver, de andar conforme as Escrituras sagrada, porque a palavra de Deus é o pão da vida, a palavra de Deus é a água da vida, a palavra de Cristo é o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Cristo é o vinho novo, que é o seu santo sangue, que veio para purificar os homens dos seus pecados. Está escrito que bem-aventurado aquele que lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar no reino celestial pelas portas. Está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A escolha é sua, a vida é sua. Você quer se sujar? Suje-se mais ainda. Você quer ser injusto? Faça injustiça ainda. Mas você que aceitou a Cristo, a justiça de Deus,
a justiça divina, aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que é, para ele, por ele e para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se por dele, por ele e para ele são todas as coisas, então bem-aventurado os que são retos, os que andam em caminhos retos, os que trilham os caminhos retos, porque está escrito que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então todos os que estão escolhendo o atalho, estão escolhendo o caminho contrário ao caminho que é Cristo, estão no caminho da morte, no caminho da mentira, do engano e da morte. Mas todos quanto receberam, está escrito que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Oh, glória, 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 glória a Deus. É por isso que está escrito no livro de João, no seu capítulo 6, aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No capítulo 6 e verso 47 está escrito: na verdade vos digo que, aleluia, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Oh, glória a Deus. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ai, calabaxandaraba, calabaçúria. O Senhor está dizendo que aquele que crê nele tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado em si mesmo, porque quem rejeita a vida, então abraçou a morte. Como é que você rejeita a vida? Se a vida é Cristo, se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e você não está em Cristo, acha que Cristo é só o bonzinho que está no céu e que pode satisfazer todos os seus desejos, a sua vontade. Não é assim não, meu amigo, não é assim não, minha amiga. É momento de arrependimento. Jesus Cristo está voltando. Mas Jesus ainda não voltou. Muitos falam que ele está voltando, muitos falam que ele está vindo, e até hoje ele não voltou. Eu já estava na barriga da minha mãe, eu fui criança, eu fui novo, hoje eu já estou adulto, e até agora nada de Cristo voltar. Mas eu lhe faço uma pergunta: quantas pessoas nós conhecemos que já partiram? Quantas pessoas que nós conhecemos que já morreram? Quantas pessoas que nós conhecemos que já não estão mais em nosso meio? Então Cristo voltou para elas, e agora elas foram dar conta daquilo que elas viveram, daquilo que elas falaram, daquilo que elas se vestiram sobre a face da terra, de como se comportaram, de como andaram, de como atentaram para o seu próximo, se amaram o seu próximo, se perseguiram o seu próximo, se falaram mal do seu próximo, se apedrejaram o seu próximo, se mataram o seu próximo. Meu irmão, a justiça de Deus não erra, a justiça de Deus não falha. Todos sobre a face da terra têm os seus cabelos contados diante de Deus, ninguém vai passar desapercebido. É por isso que está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. É por isso que quando nós aceitamos a Cristo, muitos não entendem e diz: aquele pecador, aquela pecadora agora está na igreja querendo dar uma de bom, querendo dar uma de santo, não vale nada. E aí as pessoas começam com as suas mentiras, com as suas calúnias, com as suas palavras odiosas. Por quê? Porque são infelizes, porque não são libertas, porque são infelizes, são amargas, não têm a presença da água da vida, que é santa, que é doce, que é pura, que traz a verdadeira alegria, que traz a verdadeira felicidade. São pessoas inúteis, vazias sobre a face da terra, que só são manipuladas por Satanás e que estão servindo a Satanás e que não têm perspectiva de uma vida melhor e andam se desvanecendo, caindo cada vez mais profundo no abismo que Satanás aprendeu e a jogou. Mas neste momento e nesta hora, o Senhor está lhe dando a chance e a oportunidade de arrependimento. Arrependa-te dos teus maus caminhos agora, arrependa-te dos teus maus caminhos agora, arrependa-te dos teus pecados, das tuas palavras, das tuas ações, ó terra rebelde, ó casa mentirosa, ó obra da mentira, ó obra de engano. Arrepende-te, porque senão a espada passará, porque está escrito:
Aleluia, que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. É tempo de se arrepender, e Cristo está voltando. É por isso que quando se arrepende e se coloca aos pés de Cristo, então vem para, aleluia, o livro de Romanos capítulo 5 está escrito: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. E aí pula para o livro de Romanos no seu capítulo 8 versículo 1: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo o mundo, que não andam segundo a moda, que não andam segundo os vícios, que não andam segundo a pecaminosidade dessa vida, que não anda segundo a vaidade, que não anda segundo as coisas erradas dessa era e dessa solução maligna, diabólica, animal que está sobre a face da terra, conduzindo os homens a pés largos e a passos largos às profundezas do inferno. Pecadores na mão de um Deus irado. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus é amor, mas ele corrige. Deus é amor, mas ele cobra. Deus é amor, mas ele é a vingança. Arrepende, terra rebelde, porque Cristo está voltando para que as suas almas não sejam lançadas nas profundezas do inferno. Comecem todos dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, graças te damos, Senhor, por essa maravilhosa palavra, na instrumentalidade do Espírito Santo, que nos usa, meu Deus, como vasos em tuas santas mãos, meu Deus. Obrigado pelo teu grande amor, meu Deus, porque está escrito que o Senhor corrige e repreende aquele que o Senhor ama, lá no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, a partir do verso 7, meu Deus, o Senhor diz que o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta. Está escrito, meu Deus, no livro de João capítulo 10 versículo 9, que Yeshua HaMashiach é a porta, e aquele que entrar por ele salvar-se-á. E é por isso, meu Deus, que a porta está aberta, mas a porta da graça já está perto de fechar. O ponteiro já está perto de bater a meia-noite, onde o esposo está chegando, e está escrito: aí vem o esposo. Ai, calabachandarabacalambaçu. E aquele que estiver preparado, aquela que estiver preparada, e que tiver com as suas lamparinas acesas, e que tiver com seus azeites na botija, irão entrar com o esposo para as bodas. Mas aqueles que não se preocuparam, que foram loucos, que foram malignos, que foram perversos, que foram, meu Deus, presunçosos, que foram iníquos, injustos, ímpios, nas suas vãs concupiscências, ficarão de fora, meu Deus, e perderão tão grande chance de salvação. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Amém, glória a Deus. Você que ouviu a palavra de Deus neste momento e nesta hora, e deseja entregar as suas almas para aquele que é o fiel Criador, não tem para onde você correr, alma. Se você correr para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, ou para o seu malvado coração, perecerá, porque só em Yeshua HaMashiach, o Cristo vivo, o Cristo Santo de Deus, há salvação. E para onde você vai colocar a sua alma? Se você deseja entregar a sua vida para Cristo, diga: meu Deus, meu Senhor, perdoe agora os meus muitos pecados, pois eu me arrependo, Senhor. Apague agora, meu Deus, o meu nome do livro da morte, do livro do inferno, e escreve o meu nome, Senhor, lá nos céus, no livro da vida do Cordeiro, e sela com a gota do teu sangue
para no grande dia da vida eterna eu morar contigo, aí no santo, sagrado e perfeito reino celestial. Amém. Glórias a Deus, glória a Yeshua HaMashiach. É tempo de arrependimento. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.